O Ibope divulgou agora há pouco mais uma pesquisa de intenção de voto para prefeito aqui da capital. O levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso significa que a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. Vamos aos números. Na primeira pesquisa, no dia 14 de outubro, Josiel do DEM tinha 16%. Passou para 31%, depois para 22% e agora tem 25%. Na margem de erro, ele tem entre 21% e 29% das intenções de voto. Doutor Furlan, do Cidadania, tinha 13% na primeira pesquisa. Foi para 11%, depois apareceu com 15% e agora está com 12%. Na margem de erro, ele tem entre 8% e 16%. Patrícia Ferraz, do Podemos, aparecia na primeira pesquisa com 13%, depois foi para 11%, em seguida para 15% e agora está com 12% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, ela tem entre 8% e 16%. Capi, do PSB, aparecia com 17% na primeira pesquisa, foi para 15%, em seguida ficou com 11% e agora está com 12%. Considerando a margem de erro, ele tem entre 8% e 16%, o que indica um empate técnico entre Doutor Furlan, Patrícia Ferraz e Capi. Cirilo Fernandes, do PRTB, tinha 8% na primeira pesquisa, foi para 7%, depois foi para 6% e nesta pesquisa está com 9%. Na margem de erro, teria entre 5% e 13%. O candidato Guaraci, do PSL, aparecia com 3% na primeira pesquisa, foi para 6%, se manteve com 6% e agora está com 8%. Na margem de erro, tem entre 4% e 12%. Paulo Lemos, do PSOL, aparecia com 2% e ficou com 1% na segunda pesquisa, depois 4% e agora tem 6%. Na margem de erro, pode ficar entre 2% e 10%. Professor Marcos, do PT, aparecia com 2%. Ficou com 1% na segunda pesquisa, depois foi para 2% e se manteve com 2%. Na margem de erro, pode ficar com 6%. Haroldo Irã, do PTC, tinha 2%. Subiu para 3%, depois 2% e permaneceu com 2%. Considerando a margem de erro, pode chegar a 6%. Jean Franco, do PSTU, tinha 3%. Caiu para 1% e se manteve com 1% até esta última pesquisa. Com a margem de erro, ele pode atingir 5%. Brancos e nulos somavam 14%, foram para 8%, depois 12% e agora são 8%. Não sabem ou não responderam, eram 7% na primeira pesquisa, depois 4%, em seguida 3% e agora são 3% dos eleitores. Segundo o Ibope, a soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. O Ibope também apresentou o percentual de votos válidos, sem os votos brancos, nulos e indecisos. É desta forma que o TSE apresenta a apuração dos votos. Vamos aos números. Josiel aparece com 28% dos votos válidos. Com a margem de erro, fica entre 24% e 32%. Doutor Furlan tem 14%. Com a margem de erro, fica entre 10% e 18%. Patrícia Ferraz ficou com 13%. Com a margem de erro, fica entre 9% e 17%. Capi também ficou com 13%. Com a margem de erro, também fica entre 9% e 17%. Cirilo tem 10%. Com a margem de erro, pode chegar a 6% e 14%. Guaraci aparece com 9%. Com a margem, pode ficar entre 5% e 13%. Paulo Lemos aparece com 7% e com a margem de erro pode ficar entre 3% e 11%. Marcos Roberto está com 3% dos votos válidos, com a margem de erro pode chegar a 7%. Haroldo Irã ficou com 2%, com a margem pode chegar a 6%. E Jean Franco tem o mesmo percentual, 2%, com a margem de erro pode chegar a 6%. O Ibope também perguntou aos eleitores em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Esse é um índice de rejeição. 53% dos entrevistados disseram que não votariam em Capi, do PSB. Josiel do DEM aparece com 30%.
Patrícia Ferraz, do Podemos, tem 23%. Guaraci, do PSL, tem 20% de rejeição. 18% não votariam no professor Marcos, do PT. Doutor Furlan ficou com 13%. Paulo Lemos e Cirilo Fernandes têm 9% de rejeição. Haroldo Irã, do PTC, ficou com 8%. E Gianfranco ficou com 7% de rejeição. 1% dos entrevistados poderia votar em todos e 4% não sabem ou preferem não opinar. Segundo o Ibope, como os entrevistados podem citar mais de um candidato, os resultados somam mais de 100%. O Ibope ouviu 602 pessoas na capital de 1 a 3 de dezembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número AP 01464 de 2020. Os números completos você confere no G1 Amapá. E amanhã, no Bom Dia Amazônia, ainda tem um novo dado da pesquisa Ibope. É a simulação para o segundo turno.